Bom dia, irmãos. Estamos mais uma vez na nossa escola bíblica dominical e nessa manhã, dando sequência à nossa literatura Vivendo no Amor de Deus, fazendo a segunda lição, onde nós vamos trabalhar a comunhão que nasce no Verbo da vida. A comunhão que nasce no Verbo da vida. Semana passada nós falamos sobre o encontro com o discípulo amado, né? Onde o discípulo amado teve um encontro com o verdadeiro mestre e com aquele que o amava, que era Cristo Jesus. E nesta manhã nós vamos falar sobre a comunhão que nasce no Verbo da vida. Como seria esta comunhão? E o que é comunhão? Né? Às vezes nós temos uma ideia de comunhão sendo somente um ajuntamento de pessoas. E nesta manhã nós vamos desmistificar isso. Nós vamos descobrir que através da palavra de Deus, comunhão vai além de ajuntamento social. Vai além de estarmos todos juntos em sociedade ou em família ou entre amigos. A comunhão é algo maior. É algo que requer uma palavra simples que às vezes nos falta no dia a dia. União, unidade. Unidade. Não somente o estarmos próximo, mas o termos união e unidade, termos pensamentos em comum. E no caso, quando se fala da comunhão que nasce no Verbo da vida, nós estamos falando daquela comunhão que nasce entre irmãos que não nasceram da mesma família, que são de pais diferentes, mas que vão alcançar o mesmo Salvador. E que este Salvador passará a ser o seu mestre, passará a ser o seu dono, passará a ser o seu Senhor, o Cristo, Jesus Cristo. É através de Jesus Cristo que nós podemos ter a verdadeira comunhão. Então, nesta manhã, se prepare para estarmos estudando a comunhão que nasce do Verbo da vida. E quem é o Verbo da vida? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 João, no capítulo 1. Nós vamos ler os primeiros 4 versículos. Os primeiros 4 versículos de João, capítulo 1. 1 João. 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. E eu quero que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Como eu disse para vocês, queridos, o ajuntamento de pessoa passa para nós, às vezes, seres humanos, como algo que se torna comunhão. Não que não seja, né, a união de pessoas próximas, não que não seja a verdadeira amizade, vamos colocar assim, né? Uma amizade, algo, um relacional, onde nós nos relacionamos uns com os outros. Mas isso acontece tanto no meio cristão como não. Mas quando nós falamos sobre a comunhão que nasce no Verbo da vida, nós estamos falando daquela comunhão onde existe uma unidade, onde pessoas que antes tinham pensamentos totalmente diferentes em questão das suas crenças religiosas, das suas ideias de caráter e personalidade, e de repente, por causa do encontro com Cristo, da verdadeira experiência com o Verbo da vida que é Jesus, essas pessoas se unem e então se tornam realmente um único corpo. Pessoas agora que não mais pensam isoladamente, por mais que vão ter opiniões diferentes, por mais que tenham personalidades diferentes, temperamentos diferentes, mas essas pessoas elas começam a viver de uma forma que faz com que elas tenham entre em acordo, um acordo entre si. E o centro deste acordo é Cristo Jesus. Pessoas que antes elas viviam da forma como queriam
e agora elas não mais fazem isso, pois vivem de acordo com aquilo que Cristo prega, de acordo com aquilo que Cristo Jesus ensinou. Esta é a verdadeira comunhão. Nós sabemos que o sol brilha tanto para os bons quanto para os maus, não é mesmo? E nós também sabemos que pessoas boas querem dar coisas boas para os seus. Mas há pessoas injustas que também querem dar coisas boas para os seus. Mas, quando há um encontro verdadeiro com Cristo, as coisas mudam. E aí há uma diferença, há uma mudança. E aí há a experiência com este verbo da vida, onde traz diretamente para nós a vida eterna. E nós mudamos então, pois o amor de Cristo transforma, nos constrange e nos ensina a sermos pessoas diferentes e a convivermos uns com os outros. A convivermos uns com os outros. Por isso, querido, eu quero que você agora acompanhe na sua Bíblia a leitura de 1 João, capítulo 1, dos versículos 1 a 4. E nós estamos falando de alguém que foi testemunha ocular da vida de Jesus aqui nessa terra. E que eu e você também temos que ser testemunha desse mesmo Deus, desse mesmo Jesus. Pessoas, duas pessoas em uma. Deus, Jesus. E se você conhece muito bem o Espírito Santo, então passa então a ser a Trindade, né? Mas hoje especificamente nós estamos falando sobre o verbo da vida, que é Jesus Cristo. E diz assim: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vos igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Logo no primeiro versículo vai falar sobre o que era desde o princípio. Quando traz na Bíblia, né, inclusive, essa palavra, o princípio, vocês vão encontrar lá em Gênesis 1, que vai dizer, no princípio era o verbo, ou melhor, no princípio, Deus criou o mundo. Aí lá em João você vai, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Por quê? Porque aqui está falando da existência de Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Está falando que Deus existe desde o princípio, a eternidade. Está mais uma vez colocando para nós a eternidade. Que isso não é uma conversa fiada. É algo que existe. E ela nos é apresentada. Porque neste texto, basicamente, vem trazer para nós o evangelho anunciado. A anunciação do evangelho. E aqui, Cristo se manifesta como a vida eterna. E que só através dele nós alcançaremos a vida eterna. Por isso que diz assim, ó, o que era desde o princípio, que temos ouvido. Ou seja, João falando que ele ouviu e viu com os próprios olhos. Quando ele coloca essa questão, né, de algo concreto, os irmãos vão lembrar muito bem quando lá na história de Tomé, por exemplo, na ressurreição, quando Tomé, ele questiona incredulamente, ele fica, é Jesus, não é Jesus? E Jesus diz para ele, olha, pode tocar em minhas mãos. E ele então toca.
Por isso que aqui usa essa palavra, apalpar. Quer dizer, eles tiveram não só viram, não só ouviram, como eles tocaram em Jesus. Eles tiveram contato direto com este Deus, com Jesus. E aí ele diz mais, e a vida se manifestou a nós. E nós a temos visto e dela damos testemunho e vos anunciamos a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Aqui ele fala especificamente do Evangelho. O Evangelho sendo anunciado. Jesus, então, fala sobre a vida eterna. Jesus mostra na prática, porque a morte e ressurreição de Jesus prepararia lugar para nós. E então João diz, olha, nós não só vimos, nós não só participamos, nós somos testemunha e hoje nós anunciamos esse mesmo evangelho. Nós também anunciamos esse mesmo evangelho. E ele dá sequência dizendo, e agora o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vocês outros, para que vocês igualmente mantenhais comunhão conosco. E para se manter comunhão, é necessário que você também esteja com o mesmo propósito. E para estar no mesmo propósito, você precisa estar em Cristo Jesus. Aqui, João, ele coloca o seguinte, você quer anunciar esse evangelho? É só através de Jesus Cristo. É você tendo contato e experiência com o Senhor, que você vai alcançar realmente essa experiência e você vai poder anunciar, sendo testemunha viva do que você está falando. João, então, ele coloca como alguém que não só ouviu, alguém que viu, alguém que participou e alguém que desfrutou daqueles momentos. E eu acho interessante que João, no versículo 4, ele vai completar assim, e estas coisas então vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. E aí ele coloca que o crente não é uma pessoa que deve andar triste. Ele precisa entender que a partir do momento que alcançou a vida em Cristo Jesus, a vida eterna em Cristo Jesus, ele precisa entender que já tem a alegria completa. Mesmo passando por circunstâncias difíceis, mesmo passando por momentos de desespero, mesmo às vezes passando por perdas, enfim, independente das circunstâncias, a nossa alegria já está completa, pois Cristo Jesus nos deu a vida eterna e nós somos simplesmente, ou melhor, isso é um privilégio, nós somos testemunhas ocular dessa vida eterna. Isso é muito bom, irmãos. Isso é maravilhoso. E como eu disse para vocês, a nossa revista vai falar exatamente, e o texto está falando exatamente sobre esta comunhão de estar em Cristo Jesus. E eu fiquei pensando um pouco sobre essa questão do que é ajuntamento, do que é verdadeiramente comunhão. E já falei para os irmãos que muitas das vezes nós podemos estar juntos e não estarmos em comunhão. Porque comunhão é necessário termos unidade. E unidade vai além de você estar unidos, juntos. A unidade é você ter pensamentos, é você ter experiências essas que faz com que pessoas, mesmo de formas diferentes, mesmo de personalidades diferentes, elas tenham o mesmo propósito, o mesmo objetivo e estejam ligados no mesmo alvo. E aí João diz assim, olha, vocês precisam estar ligados nesse mesmo alvo, que é Cristo Jesus. Eu gosto muito, já falei isso para vocês, alguns líderes, alguns irmãos não é muito fã da linguagem de hoje, mas eu gosto. Como professora, eu acho que se aproxima muito, né, ao que nós vivemos no nosso dia a dia. Logicamente que quando você for estudar a Bíblia, tenha sempre em mão a Bíblia, que é a João Ferreira de Almeida, que é a mais próxima que nós temos hoje enquanto tradução da verdadeira, né, originalidade
da palavra, e você pode pegar outras Bíblias aí que Deus abriu a mente dos irmãos e teólogos e comentaristas e escritores para nos abençoar. E uma delas é a linguagem de hoje. E aí diz assim, olha, a palavra da vida. Estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra da vida, que existiu desde a criação do mundo. Nós a ouvimos e com os nossos próprios olhos a vimos. De fato, nós a vimos e as nossas mãos tocaram nela. Quando essa vida apareceu, nós a vimos. É por isso que agora falamos dela e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e que nos foi revelada. Contamos a vocês o que vimos e ouvimos, para que vocês estejam unidos conosco. Assim como nós estamos unidos com o Pai, com Jesus Cristo, o seu Filho. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. Então ela traz muito próxima, né, o que nós vivemos. O evangelho pregado. O evangelho pregado. E aí, eu preciso começar a compreender, e eu separei 3 tópicos para nós falarmos rapidamente com os irmãos a respeito desta lição, por mais que eu já fiz várias citações. Mas a primeira delas é: a comunhão verdadeira tem raízes no testemunho autêntico do Evangelho de Cristo Jesus. Queridos, veja bem, muitas pessoas querem anunciar várias coisas, até mesmo dentro das nossas igrejas. Mas nós precisamos começar a compreender que se estamos em unidade e vivemos em unidade, a verdadeira comunhão, ela cria raízes no Evangelho de Jesus Cristo. Porque João, ele diz assim, olha, nós vimos, ouvimos, testemunhamos e hoje anunciamos a vocês, para que vocês anunciem a outros, para que vocês também sejam testemunha a outros. Testemunha de quê? Do Evangelho de Jesus Cristo, da vida de Jesus, de quem foi este Jesus, do como ele viveu aqui, qual era o seu caráter, qual era a sua essência enquanto pessoa. E uma das coisas que João, nós já descobrimos, o discípulo amado, é que João destaca que a essência de Cristo está no amor. A essência de Cristo está no amor. Automaticamente, comunhão, não tem como você tirar a palavra comunhão, a verdadeiro ajuntamento de pessoas salvas, se não houver amor. Por que às vezes nós falamos assim, nossa, como é diferente? Existem grupos, ou existe pessoas que se unem, mas de forma totalmente diferente, porque o foco é outro. Às vezes porque o foco ainda não é ou não está no Evangelho de Cristo Jesus. E eu e você precisamos entender que a comunhão verdadeira tem raízes no testemunho autêntico do Evangelho de Cristo Jesus. Apenas aqueles que tiveram uma experiência real e pessoal com Jesus podem promover a comunhão verdadeira. Por isso que ele diz, nós falamos daquilo que temos visto e ouvido, e contemplamos e apalpamos, sentimos. Nós vivemos na prática. Mas, Vanusa, Jesus Cristo não está mais no meio de nós. João teve a experiência porque João viveu com Jesus encarnado, homem, aqui nessa terra. E eu e você hoje? Como que podemos viver esta comunhão? Eu quero dizer para você, meu irmão, que quando você coloca Cristo como o centro da sua vida e você tem um encontro verdadeiro com este Senhor, com o Deus da palavra, com o verbo da vida, há um diferencial. Você passa a ter experiências.
Você passa não, você não, logicamente que João teve um privilégio tremendo de ver face a face o próprio Jesus. E eu e você não veremos aqui, talvez nesta vida, mas nós temos um privilégio maior ainda, que é de poder crer mesmo sem ver. De poder crer mesmo sem ver. Então, neste primeiro momento, eu preciso entender que eu preciso ter este encontro com este Deus. E só assim eu vou estabelecer verdadeira comunhão com os meus irmãos. Há muitas pessoas que a gente costuma dizer o seguinte: essas pessoas não fazem parte do nosso meio. Infelizmente, por quê? Porque ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Porque ainda não são testemunhas do Senhor Jesus. Mas aí também vai um alerta para mim e para você. Que tipo de testemunha nós estamos sendo para essas pessoas que ainda não tiveram um encontro verdadeiro com Jesus? Será que nós temos sido canal de bênção realmente na vida dessas pessoas? Porque a comunhão é uma expressão do amor. A expressão do amor de Cristo, que foi capaz de morrer numa cruz por mim e por você. E que diz a Bíblia que eu demonstro o amor quando eu também morro, sou capaz de morrer pelo meu irmão. Então a verdadeira comunhão, ela nasce no testemunho autêntico do Evangelho. O primeiro passo é ter um encontro com esse Jesus. Se eu quero estabelecer comunhão com o meu próximo, expressando este amor verdadeiro, eu preciso ter um encontro com Jesus, porque só através dele eu vou conseguir ser testemunha viva e assim poder passar sem medo, poder realmente viver essa transformação e ser instrumento de transformação na vida do meu irmão. Existe um outro ponto que eu fiquei muito intrigada. A comunhão, além de ter a sua verdadeira raiz no testemunho autêntico do Evangelho de Cristo Jesus, ou seja, você vivendo a Bíblia na prática, você também, a verdadeira comunhão, ela reflete a vida de Deus em nós. Queridos, quantas vezes a gente percebe a distância entre a comunhão verdadeira e o ajuntamento natural e proporcional entre o outro? Como assim, Vanusa? Já perceberam que tem muitas pessoas, ou até mesmo nós, quantas vezes você vai em um determinado lugar e você acha assim, aqui eu estou entre amigos, e depois você se sente um peixe fora d'água? Por quê? Porque ali talvez não há unidade. Porque ali talvez não está a verdadeira comunhão que reflete a vida de Deus em nós. Porque nem todos estão com o mesmo foco. E a presença de Deus, ela faz enorme diferença tanto na forma como no conteúdo da comunhão verdadeira. Deus, ele precisa estar em nós. Deus precisa estar em nós. Há alguns ajuntamentos de pessoas, e isso aí vai uma palavra às vezes dura para nós. Às vezes há alguns ajuntamentos dentro das nossas próprias igrejas, de grupos de irmãos, em que nós mesmos fazemos parte, e que muitas das vezes Deus não está presente, e ali não há comunhão. Por quê? Porque nos deixamos levar pelo pecado, deixamos nos levar, às vezes, pela maledicência, deixamos nos levar pelas fofocas, deixamos nos levar pelas intrigas, deixamos nos levar, muitas das vezes, por tudo aquilo que desagrada o coração de Deus. Esses ajuntamentos não são verdadeiramente a comunhão, porque a comunhão reflete a vida de Deus em nós. Será que Deus, ao se juntar com os seus discípulos, ele falaria, por exemplo, digamos
que está uma conversa entre Pedro, João, Tiago, Mateus, e Judas saiu. Judas, desde então, já tinha mostrado algumas formas assim de caráter um tanto quanto duvidosa. Quando, por exemplo, ele pensou: será que nós devemos, usar esse dinheiro realmente para abençoar os pobres? Esse dinheiro deveria ser guardado, né? Lembra dessa história? É mais ou menos isso. Pois os irmãos podem procurar aí na Bíblia. Então, Judas já tinha dado alguns indícios de um caráter duvidoso. Mas será que Jesus, em algum momento lá, enquanto Judas estava longe, será que ele sentou e começou assim a falar assim: vocês perceberam aquela fala de Judas? Um pouco duvidoso. Vocês não acharam, não? Será que João, em algum momento, não virou e falou bem assim: vocês não viram, não? A atitude de Tomé questionando se era Jesus? Queridos, eu acredito que Jesus era o único que não tinha pecado ali, então automaticamente Jesus de forma nenhuma agiria dessa forma e agiu dessa forma, de forma nenhuma ele agiu dessa forma. Os outros discípulos não, os discípulos em si, talvez em algum momento pode ter questionado um ou outro, né? Mas eu acho interessante que vocês vão perceber que em nenhum momento a Bíblia traz algo que não fosse a manifestação de Deus na vida daqueles homens. Porque a verdadeira comunhão reflete a vida de Deus em nós. Então, quem tem Deus no seu coração, por mais que cometa um pecado, de uma hora ou outra questionar o seu irmão, de às vezes ser um pouco destemperante com o seu irmão, ele vai assumir o seu erro, ele vai buscar orientação, ele vai entender que agiu errado e ele vai voltar atrás. Mas quem não faz isso, querido, precisa voltar lá naquele primeiro tópico. Precisa ter um encontro verdadeiro com Jesus. Porque a sua vida precisa ser uma vida onde reflete Deus em você. Onde Deus precisa refletir em mim. Uma coisa é você lutar para alcançar aquilo que ainda é deficiente na sua vida. Porque não somos perfeitos. Outra coisa é a sua imperfeição ser uma constância na sua vida. Os irmãos estão me compreendendo? Os irmãos estão entendendo que não é possível estabelecer comunhão com seu irmão se você não refletir a vida de Deus em você? Você pode errar hoje, às vezes, fazer um comentário desagradável sobre seu irmão. Pode. Não deveria, mas pode. Isso pode acontecer. Isso acontece. Acontece com todos nós. Mas isso não pode ser uma constância. Nós não podemos viver na maledicência. E todas as vezes que nós cometermos este ou outro tipo de pecado, nós precisamos imediatamente nos lembrar que hoje nós temos comunhão com o Pai e o Filho. E em nós precisa ser refletido a vida deles. E Jesus foi um homem sem pecado aqui nessa terra. E em terceiro e último lugar, a verdadeira ou a comunhão verdadeira, ela produz a alegria completa. Ah, como é bom ser crente. Vou dizer mais, ser crente, qualquer um hoje pode ser, mas como é bom ser cristão, sabe?
Porque o cristão é viver Cristo todos os dias aqui nessa terra. Então, como é bom ser cristão. Como é bom você dizer, melhor dizer não, você viver na prática aquilo que Jesus um dia foi aqui nessa terra. Mesmo passando pelas dificuldades. Mesmo passando pelas dificuldades. A alegria completa é aquela que pode ser compartilhada pelo Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Olha, querido, a alegria, segundo Deus, é diferente. Por que é diferente? Porque vai ter momentos que nós não vamos estar felizes em sentido de estado. Porque a circunstância não vai nos fazer feliz. Talvez vai ser o dia que você perdeu alguém, vai ser o dia que você sumiu algo que era muito importante para você, talvez vai ser o dia que você caiu e se machucou e aí você está se perguntando por que isso aconteceu contigo. Então, nem sempre você vai estar sorrindo, mas você sabe que lá no fundo, lá no seu coração, no íntimo, a paz, porque a alegria, segundo Deus, é diferente. Você vai passar pelas circunstâncias, pelas dificuldades, pelas adversidades com mais garra. Você vai passar com mais alegria, com mais alegria. Você vai passar com mais tranquilidade. Porque você sabe que em dado momento tudo aquilo vai passar. Tudo aquilo vai passar. E aí, a revista traz algo interessante. A alegria completa é aquela que deve ser compartilhada pelos crentes em Cristo Jesus. Pois é, queridos. A alegria segundo Deus é diferente. Como que é diferente? É porque às vezes nós achamos que a verdadeira alegria é só quando nós estamos sorrindo, como eu já disse anteriormente. Não. É porque nós sabemos que lá no fundo, no nosso íntimo, mesmo passando por dificuldades, por situações difíceis, mesmo passando por um momento assim que a gente pensa assim, agora acabou, agora não dá mais, agora eu não consigo mais dar um passo à minha frente. Você consegue visualizar lá no fundo do túnel aquela luz. E aí traz paz ao seu coração. Acabou essa história de que crente não sabe se divertir. E que crente é triste. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Nasci, cresci, melhor, o crescer eu continuei um pouquinho pequena. Eu amadureci na igreja e desde que me entendo por gente, eu sirvo ao Cristo Jesus. E eu posso dizer para vocês, eu sou uma pessoa extremamente alegre. E eu vivo essa alegria. E eu e você, nós precisamos aprender que esta alegria faz parte do cristão. Esta alegria faz parte do cristão. E a alegria completa é aquela que deve ser compartilhada pelos crentes em Cristo Jesus. Meu irmão, você precisa mostrar para este mundo que diante de todas as dificuldades que vier, você vai continuar sendo. E você vai continuar em paz, porque Cristo Jesus te completa. E você tem essa alegria. Eu fiquei aqui, enquanto estava estudando essa lição, eu me lembrei do testemunho da música Te Adorarei. Eu não sei se essa é realmente o título da música, né? Mas os irmãos vão lembrar da cantora que faleceu recentemente, a Fabiana Anastácio, onde ela diz que mesmo que venha a perder, a morrer, ela continuará adorando lá no céu
e tal. E uma do testemunho que eu vi é que aquela música ela foi criada por um irmão que viu o sofrimento do outro ao saber que ele estava com câncer na garganta e ele perderia a sua língua, perderia tudo e ele não poderia mais falar e cantar. Então ele disse assim: eu posso perder tudo, tudo, mas eu vou continuar adorando ao Senhor. E foi aí que surgiu essa música. Eu fiquei impressionada com esse testemunho. Eu não sei o que aconteceu com esse irmão. Eu acredito que é provável que o câncer o tenha vencido, não sei. Mas o que eu posso dizer é o seguinte: aquele irmão tinha alegria verdadeira e completa na sua vida. Às vezes nós achamos assim: eu não tenho uma perna, então eu não sou feliz completo. Eu não tenho um filho, Deus não me deu um filho, então eu não tenho a alegria completa. Ah, eu perdi os meus pais, então eu não tenho a alegria completa. Meu querido, quem te completa é Cristo. Cristo te completa. Então louve ao Senhor. Louve ao Senhor pelo que você tem, pelo que você teve. Louve ao Senhor pelo que você está conquistando hoje. Louve ao Senhor por você existir e por você ter a oportunidade de ter a vida eterna sobre sua vida. Querido, a alegria é a experiência que se comunica e que não se contém fechada e individual só para você. Você sente Cristo em você e você não aguenta, você quer transmitir, você quer falar, você quer divulgar, você quer anunciar, você quer gritar para o mundo que este Deus é o Deus que muda, que transforma, que salva. Nesse tempo que nós estamos vivendo, eu tô achando muito interessante a revolução que Deus tem feito no meu coração, principalmente na área social. Eu sempre me preocupei, mas não era tanto como eu estou me preocupando neste tempo. E eu fico observando como que as pessoas estão sedentas de abençoar vidas. E, ao mesmo tempo, eu fico preocupada, porque eu fico pensando quantos crentes têm guardado as suas experiências para si, têm perdido a oportunidade de mostrarem a alegria de estar em Cristo Jesus, contribuindo com as suas vidas. E aqui eu não estou falando de dinheiro não, meu querido irmão. Eu não estou falando de você pegar 10, 20, 30, 40 e fazer uma cesta básica e você ir lá e dizimar. Não, eu estou falando de você dar a sua vida. De você dar a sua vida. De você levantar um dia e não ser egoísta. E pensar assim, nossa, hoje eu preciso descansar. Como se você fosse o único a ter passado o tempo inteiro trabalhando. Ou hoje eu preciso. E aqui, me perdoe, queridos, eu não estou. Eu estou colocando o que Deus tem colocado no meu coração. Eu estou colocando o que Deus tem colocado no meu coração. Mas muitas das vezes nós somos egoístas. Nós guardamos a bênção para nós. E às vezes nós pensamos assim, não, hoje eu não vou parar, porque hoje é o meu dia. Hoje eu preciso dar atenção para minha família. E eu estou dizendo que você precisa realmente dar atenção para sua família. Mas será que talvez nesse dia não seja o dia que você poderia abençoar, até mesmo com a sua família, outras famílias? A alegria
em Cristo Jesus é completa. E eu vejo a alegria de muitas pessoas ao poder servir o outro, abençoando financeiramente, estando nessas ações, se colocando à disposição em fazer, em confeccionar, em poder estar lá. Meu querido, não perca a oportunidade de anunciar o evangelho, seja da forma como for. Não perca a oportunidade de ser testemunha viva deste Deus aqui nesta terra. Porque a vida passa muito rápido. E quando nós menos esperamos, nós fomos. E qual o legado que nós deixamos? Qual o legado que nós deixamos? Você quer ter comunhão? Você quer dizer que você tem comunhão com seus irmãos? Comece a viver a vida de Deus em você. E comece a ser instrumento vivo do amor de Deus aqui nessa terra. Comece a realmente a desfrutar das bênçãos do Senhor nessa terra, independente das circunstâncias que você esteja vivendo. Comece a ter Deus como prioridade na sua vida. Muitas das vezes nós vamos ter que deixar para descansar quando chegarmos lá no céu e trabalharmos um pouco mais para o reino aqui na terra. Muitas das vezes nós vamos ter que levar a nossa família inteira para estar nessas ações, para que juntos possamos desfrutar desta alegria. E assim você vai estar anunciando o evangelho a outros e ao mesmo tempo testemunhando para a sua família o quanto é bom servir ao Senhor. Querido, a pergunta que fica hoje: até que ponto nossos cultos, nossas escolas bíblicas dominicais, nossas reuniões administrativas, nossos acampamentos, passeios, refletem com clareza a presença do nosso Deus? Refletem com clareza a comunhão do corpo de Cristo Jesus, de pessoas que são realmente salvas? Ou será que nós estamos refletindo somente ajuntamento social? Nós temos sido pessoas que mostram comunhão alcançadas pela graça do Evangelho de Cristo Jesus? Ou nós temos feito desse ajuntamento social um clube social? Eu espero em nome de Jesus que eu e você possamos, na verdade, estarmos desfrutando da comunhão que nasce do verdadeiro, do verbo da vida, que é Cristo Jesus. Aquela onde o povo de Deus vive a unidade, que é refletir a vida de Deus através das nossas vidas. Deus nos abençoe.